Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos em mais uma aula sobre currículo. Hoje nós damos continuidade à aula anterior, que foi a parte 1 do tema Como Organizar o Currículo, né? Esse tema, ele tem como referência a obra do Ralph Tyler, né? Princípios Básicos de Currículo e Ensino, uma obra muito importante, sobre a qual nós já falamos em outros momentos, inclusive dentro do curso de formação completa, né? Você vai encontrar lá, se você tiver acesso, a parte de currículo, e tem lá os princípios de currículo e avaliação, em que algumas aulas foram dadas com base neste livro aqui. Porém, hoje, né, 2025, em que essa aula está sendo gravada, nós já temos um currículo no nosso colégio, né, o Colégio Católico Edina Celli, que foi construído com base nestes princípios aqui. E para organizar o currículo, o Ralph Tyler vai nos trazer à tona justamente a ideia de elementos. Isso, no fim das contas, é algo de muita sabedoria deste homem que conhecia profundamente o caminho para organizar bem o currículo, né? Ele entende justamente que o currículo ele precisa, nós precisamos identificar as suas partes, né, para que possamos organizá-las entre si e assim deixá-lo ordenado, né? Para nós, por exemplo, aqui no colégio, que queremos um currículo que tenha como princípios a educação clássica, o que nós, no fundo, precisamos fazer é justamente identificar todos os elementos que sempre compuseram o currículo da educação clássica. Então, por exemplo, né, leitura em voz alta. Esse é um elemento fundamental, né, para a educação clássica. Por isso que, enquanto elemento, ele precisa estar presente dentro do nosso currículo de literatura, né, por exemplo, né? Porém, a literatura é um elemento, junto com as outras disciplinas, né, compõe uma série de elementos que são os disciplinares. Porém, a questão é, aqui nós não estamos falando de elementos de maneira geral. Tudo dentro do currículo pode ser distribuído em elementos, né? Elementos, no fim das contas, são as unidades que precisam ser organizadas numa proporção adequada, com princípios adequados, para que nós tenhamos um currículo eficaz. O que é um currículo eficaz? É um currículo proporcionalizado às experiências que o aluno precisa viver para atingir o seu objetivo, para fazer com que um aluno que comece esse currículo chegue no nosso objetivo, a finalidade desse currículo, né? Lembrando que currículo é um caminho. O que são os elementos? São cada um dos passos. Mas esses passos precisam estar bem ordenados entre si, né? É mais ou menos isso que nós falamos na aula passada e que é muito importante lembrar para que nós continuemos aqui a reflexão com base nesse grande autor, Ralph Tyler, tão desprezado, inclusive, infelizmente, dentro do meio acadêmico atual, né, que, ao falar de currículo, no fim das contas, só fala de ideologia, né? Voltando, se nós queremos um currículo bem organizado, está aqui o Ralph Tyler para nos explicar mais ou menos como é que faz, né? Ao trabalhar-se, isso está na página 88, ao trabalhar-se na elaboração do currículo em qualquer domínio,
será necessário identificar elementos que sejam relevantes e, ao mesmo tempo, conteúdos significativos, tanto para esse campo como para o currículo considerado globalmente. E está claro, depois que esses elementos tiverem sido selecionados, dever-se-á utilizá-los de modo que promovam a continuidade, a sequência e a integração. Aqueles princípios ordenadores, né, que nós já falamos. Em outras palavras, esses elementos devem ser objetos de um planejamento que os faça aparecer ao longo e ao largo do programa de ensino. Então, nós precisamos de uma ordem em que esses elementos apareçam com um sentido muito claro de sua presença ali, né? Então, primeiro ponto, né, é identificar todos os elementos. Segundo ponto, identificados, definir a sua proporcionalidade dentro da disciplina e dentro do currículo de maneira geral. Eu diria, né, seguindo um pouco a nossa experiência por aqui, que o ideal é definir os elementos de cada disciplina, certo? E ter, assim, todo o mapeamento do que uma disciplina é, né? Seguindo aquilo que nós já falamos em filosofia, né? Tentando fazer um paralelo com as outras aulas, né? A essência de algo são suas notas, as notas constitutivas, de tal maneira que o que constitui algo são notas coerentes entre si. E isso quer dizer que as disciplinas, que são áreas de conhecimento, também têm que ter este caráter de notas constitutivas, que a constituem, coerentes entre si, que fazem com que aquela disciplina seja ela daquela maneira e não outra. Ou seja, o mesmo princípio, né, que a filosofia zubiriana nos oferece para analisar a realidade, no fim das contas pode ser utilizado para analisar o currículo. Cada coisa tem notas fundamentais que a constituem. E cada disciplina tem notas fundamentais que a constituem. Aqui o Ralph Tyler vai chamar estas notas de elementos. Então nós precisamos identificar todos os elementos de uma disciplina para que nós possamos, assim, identificados os elementos da disciplina, organizar o currículo daquela disciplina. E depois, né, vendo todos esses elementos de uma vez, de cada uma das disciplinas, ver também, né, ver, eu digo, já é planejar, já é dispor o quanto esses elementos se relacionam entre si, né? Quando nós vemos, por exemplo, que em educação física nós trabalhamos as virtudes e nós vemos no organograma, que é o mapa conceitual da alfabetização na educação infantil, em que nós temos lá a ordenação interior como um dos elementos necessários para a boa alfabetização, nós vamos ver que a educação física tem o mesmo elemento que a alfabetização do infantil. E, consequentemente, a educação física é muito importante na educação infantil. Então, qual que é a proporção desse trabalho com a ordenação interior, as virtudes, através da educação física e da alfabetização? No fim das contas, esses elementos estão lá e o planejamento, a rotina do professor ou dos professores, né, quando são mais que um, vão impactar diretamente a aplicabilidade daqueles elementos. Mas olha como é importante, então, nós dispormos, analisarmos, colocarmos à mesa todos os elementos de uma disciplina, né? E assim, consequentemente, identificados os elementos, logo em seguida, de definir a proporcionalidade. Então, por exemplo, o que nós vamos ter de ordenação interior, que é um elemento da alfabetização, que nada mais é do que
dar à criança as virtudes necessárias para ela estar em paz, com as potências da alma ajustada, para conseguir prestar atenção e fazer o que ela tem que fazer nas suas atividades de alfabetização, né? Esse elemento da ordenação interior, ele é de suma importância. Ele é um elemento que precisa ser treinado todos os dias, ou um elemento que não tem tanta importância e pode ser deixado para 1 ou 2 vezes por semana. Essa proporcionalidade é o que virá depois do trabalho da definição dos elementos. Definidos os elementos, nós analisaremos a proporcionalidade entre eles, né? Porém, não são só elementos, nós também temos princípios. E isso daqui, por exemplo, para o currículo do Instituto Regina Coeli é importantíssimo, porque os princípios que nós usamos para a definição do nosso currículo, inclusive para a definição da proporcionalidade dos elementos, é justamente a educação clássica. Quando eu falo educação clássica, eu estou falando que na história da educação, o currículo foi perpassado pela educação que sempre deu certo, a educação que sempre considerou a natureza humana, que era para as virtudes, né? Então, esta educação, que nós chamamos de clássica, é a educação que dá a nós os princípios, os nortes para a definição da proporcionalidade dos elementos que nós já definimos, né, ao analisar a própria realidade de cada disciplina, né? Olha o que vai dizer o Ralph Tyler. Ao serem identificados princípios importantes de organização, é necessário certificar-se de que os critérios de continuidade, sequência e integração se aplicam às experiências do aluno e não da maneira pela qual essas coisas podem ser encaradas por alguém que já possua domínio dos elementos a serem aprendidos. Então, quando nós vamos definir um currículo, nós não podemos definir o que nós queremos entender ou que nós entendemos como bom, né? Quando nós falamos, por exemplo, né, que o ser humano aprende de fato quando ele alcança a verdade no seu interior, através do uso de sua razão. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo, no fim das contas, que o que mais importa na aprendizagem são os conceitos. Os conceitos, que é a definição das coisas. E a definição das coisas é, no fim das contas, a exposição de sua essência. Então, se é assim, aprender os conceitos é a coisa mais elevada que existe para um ser humano, em que ele vai usar a sua razão. Se é assim, logo, nós precisamos ensinar conceitos e não outra coisa. Vai logo alguém inexperiente de currículo afirmar, né? Precisamos ensinar conceitos. Mas espera aí, em qual idade? Você vai ensinar conceito ou você vai preparar o aluno para um dia ele conseguir apreender os conceitos? Depende da idade. Por exemplo, nós estamos falando de aprender conceitos, nós estamos falando do uso da razão. Esta criança já tem razão? Não, mas espera aí, nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de jovens no ensino universitário. Ah, então espera aí. Então, aí é o caminho. Ah, não, nós estamos falando de educação infantil, crianças de 3 e 4 anos. Como é que você vai ensinar conceitos para crianças de 3 e 4 anos? Não, estamos falando de clássicos. Precisamos ensinar os clássicos. Claro, para crianças de 5 anos, de 7 anos, você vai entregar os Lusíadas para ela ler? É óbvio que não. Isso é uma tremenda inexperiência de currículo. Você vai preparar a criança de diversas maneiras, usando outros elementos mais adequados às suas experiências, a experiência do aluno, como vai dizer o Ralph Tyler, para que ele possa estar preparado um dia para se beneficiar daquele elemento que não é o caso neste momento. Um dia sim, porque é um alto nível, nós precisamos chegar lá, mas enquanto nós não conseguimos chegar lá, nós temos que entender por que não, e muito provavelmente é porque o nosso aluno, neste momento, não está preparado para aquilo.
né? Os princípios de organização necessitam ser considerados em termos de seu significado psicológico para o aluno, ou seja, nós precisamos analisar a estrutura da alma, a capacidade daquela alma de aprender aqueles conceitos. E por isso, nós olhamos para os princípios com muito cuidado. Princípios são nortes para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, organizar, dispor de acordo com os princípios, os elementos todos que são bons, mas de acordo com os princípios perpassados pela psicologia, pela estrutura da alma do aluno, pela capacidade da alma do aluno. Então, um outro aspecto que precisa ser considerado, além dos elementos em si, além dos princípios em si, é o aluno em si. É um aspecto fundamental, ou seja, você precisa entender quem é este aluno, qual é a sua capacidade, para aí sim conseguir fazer o que ele realmente precisa, né? E aqui o Ralph Tyler elenca alguns princípios de organização. Entre outros princípios de organização comumente usados, podem-se mencionar uma aplicação cada vez mais ampla. Então, o que acontece por aqui, né? Mais para frente a gente vai explicar, mas do infantil até o 4º ano do fundamental, nós vamos ler justamente isso, uma aplicação cada vez mais ampla. De tal maneira que no 4º ano, que é o último ano do estágio gramatical, nós vamos ter a amplitude total. Nós vamos estudar o mapa mundi, nós vamos estudar todas as classes gramaticais, nós vamos estudar todas as operações básicas da matemática, finalizar o ano fazendo expressões numéricas, porque aí envolve todas as operações básicas. Olha só, fomos ampliando. Mas espera aí, então quer dizer que o ensino se encerra no 4º ano? Não, também tem o princípio da superficialidade, que perpassa o estágio gramatical. Então tem um outro princípio. Olha como é importante, então, nós entendermos, através da psicologia do aluno, através da educação clássica, através da boa análise de todos os elementos da disciplina, como é que é melhor, juntando tudo isso, organizar o currículo para que o aluno realmente passe por todas as experiências necessárias e adequadas à sua idade para chegar ao objetivo do currículo, deste caminho, deste curso, né? Além da aplicação cada vez mais ampla, uma gama cada vez mais extensa de atividades incluídas, o uso da descrição seguida da análise. Então, é melhor descrever do que analisar, é mais fácil descrever do que analisar, então primeiro você descreve para depois você analisar. Isso é um princípio interessante. O desenvolvimento de ilustrações específicas, seguido de princípios cada vez mais amplos para exemplificá-las, e o esforço de elaborar um quadro mundial cada vez mais unificado, mediante a prévia inserção de partes específicas em todos cada vez maiores, do todo à parte, né? Nenhuma parte é maior que o todo. São princípios tão básicos, mas que muitas vezes são confundidos por uma má interpretação, por uma grande confusão, quando se vai fazer um currículo. No fim das contas, gente, o que nós encontramos no Brasil? Um sério problema. Um problema gigantesco de currículo, né? Tem muita gente criticando a BNCC, por exemplo, né? Mas eu diria, né, que às vezes a BNCC está muito mais organizada, inclusive em sãos princípios, em princípios de gente sã, do que muita gente que está dizendo aí que está fazendo um currículo clássico, um currículo católico, e no fim das contas está tudo desorganizado. Foi pensando isso que, por exemplo, nós aqui do Instituto Regina Coeli fizemos uma revisão durante 3, 4 anos para poder chegar aqui nesse currículo que hoje nós temos, que ainda é muito incipiente, que ainda é muito introdutório, porque ele ainda está em fase de aplicabilidade,
de aplicação, e aí os seus resultados ainda serão julgados, porém agora nós já conseguimos vislumbrar aonde a gente quer chegar. Por quê? Porque nós meditamos bastante sobre isso. Então a meditação sobre o currículo e a consequente ordenação dele é algo que o Brasil precisa fazer cada vez mais. E nós, como professores, claro, precisamos nos formar, precisamos meditar sobre isso, precisamos analisar os nossos currículos, precisamos organizar e formalizar e ordenar muitas coisas. Mas partir de uma sã filosofia já é uma grande coisa. Por isso que a definição dos princípios do currículo, né, eles também, isso precisa estar muito claro. Através, na minha opinião, o melhor caminho é a filosofia aristotélica tomista. Do ponto de vista da consecução de uma boa organização, todo arranjo natural que proporcione blocos maiores de tempo para se proceder ao planejamento leva vantagem à organização estrutural que fragmenta o tempo total em muitas unidades específicas. Às vezes é melhor deixar a coisa mais generalizada do que se preocupar com tantas minúcias, com tantos detalhes. Né? Por quê? Porque isso enrijece de tal maneira que nós, às vezes, não atingimos a real necessidade do aluno. Leva vantagem à organização estrutural que fragmenta o tempo total em muitas unidades específicas, cada uma das quais deve incluir em seu planejamento alguma espécie de transição, bem assim como consideração do trabalho que está realizando em outras unidades. No outro extremo, uma organização indiferenciada do dia escolar impõe certas dificuldades, ou seja, deixar muito geral também não é legal, né? O fato de serem requeridos vários tipos de competência no corpo docente da escola e, por outro lado, o das crianças precisarem passar de uma atividade a outra antes de ficarem fatigadas, obrigam a dividir o dia escolar em períodos de variada atividade e proporcionar contato com mais de um adulto. Essa variedade será, com mais probabilidade, mais difícil numa estrutura que envolva uma organização completamente indiferenciada. Então, o que é melhor? Detalhes ou generalizações? No fim das contas, o que é bom mesmo é que o professor entenda o currículo inteiro. Ele entenda os princípios, ele entenda os elementos, ele entenda a psicologia do aluno e entenda o porquê de cada decisão, o porquê de cada presença de cada elemento naquele currículo, né? E assim, quando o professor ele tem um saber curricular muito claro, isso é usando o Tardif, né, da formação de professores, quando o saber da proporção, o saber dos elementos, o saber dos princípios está muito claro para o professor, esta generalização ou esse detalhamento é algo que nós podemos deixar que o professor faça, né? Ele vai saber até que ponto os detalhes são importantes, porque ele conhece o aluno. Ele vai saber até que ponto ele pode generalizar sem prejudicar os detalhes, ou até que ponto ele pode detalhar sem prejudicar o andamento do currículo, desde que ele se intere de toda esta estrutura. Por isso que, né, dentro da nossa proposta de currículo, uma das coisas de extrema importância é a formação de professores sobre currículo, e é por isso, inclusive, que surgem estas aulas daqui, em que nós vamos começar, a partir de agora, a analisar o próprio currículo do instrutor Ginatelli em seus princípios, em suas proporcionalidades, em seus conceitos, e tentar entender como é que um currículo realmente fica adequado à educação clássica, desde a mais tenra idade, né? O que cada idade para a educação clássica do ponto de vista curricular, é o que nós vamos tentar mostrar a partir desta aula, tá?
Como se vê, a organização de experiências curriculares envolve muito planejamento prévio, bem assim como planejamento durante o próprio desenrolar do trabalho. Mas só dessa maneira é possível obter o máximo efeito cumulativo das diversas experiências de aprendizagem usadas. Ou seja, só assim. Só através de uma boa organização é que nós vamos conseguir experiências de aprendizagens reais, eficazes, né? Por isso que o currículo ele aparece aqui também como um campo de meditação, né? Um processo ininterrupto, né? E de caráter cíclico, né? O currículo planejado terá que ser concretizado, terá que ser posto em ação, terá que ser avaliado, reorganizado, depois aplicado e por aí vai, né? E foi justamente este processo que tornou a educação clássica, e é justamente este processo que nós precisamos ressignificar depois de tanto tempo de educação clássica abandonada, né? É por isso que no nosso currículo, por exemplo, nós identificamos o princípio ordenador desta sequência, né, que é a partir do conhecimento superficial até o científico, né? Também os estágios do currículo, que é considerar principalmente a psicologia do aluno. Os conceitos de cada disciplina, que é identificar justamente os elementos de cada disciplina, para assim, através dos organogramas, definir a proporcionalidade dos elementos dentro de cada disciplina, né? E é mais ou menos por causa disso que eu diria que o currículo, né, do Instituto Regina Coeli foi bem organizado. E aqui serve como exemplo para as nossas análises, para as nossas aulas futuras, né? E é por isso que nós vamos começar a trabalhar com tudo isso, né? Tentar explicar para vocês. E, consequentemente, né, também estar disposto a receber as críticas, né, daqueles que entendem muito mais, né? Inclusive, nós precisamos disso. Precisamos recorrer a pessoas que entendem bastante, que já tiveram várias experiências com a estrutura do currículo, a estruturação de um currículo. A questão é que, infelizmente, no Brasil, esse é um campo de extrema defasagem. Talvez uma das maiores defasagens da história da educação brasileira está justamente no currículo desses últimos tempos, que infelizmente se enviesou totalmente pelas ideologias, né? Inclusive a ponto de desprezar um autor como esse, né? O Ralph Tyler, que nós tentamos, nestas duas aulas aqui, trazer à tona para nos ajudar a entender como é que nós organizamos um currículo. Espero que a partir destas duas aulas, né, que acabamos agora, tudo isso tenha ficado mais claro, né? E em breve voltamos com esse assunto, talvez agora já de uma maneira um pouco mais prática, certo? Deus abençoe a todos, salve Maria Santíssima.